Estimados, eu sei que aqui, nesses 7 anos que eu estou aqui, eu não sei, eu penso que quase todos já viajaram em algum momento. Mas na nossa viagem, nós nem sempre conseguimos carregar todos junto com a gente, né? Nem toda a nossa família, às vezes, pode ir junto. Às vezes deixamos a esposa, às vezes deixamos esposa e filhos, às vezes nós conseguimos levar esposa e filhos, mas aí fica um irmão, fica um pai, fica uma mãe e assim por diante. Mas antes de viajar, principalmente quando a gente vai passar muitos dias fora, a gente sempre tem preocupações, né? E o que vocês fazem? Como vocês preparam as coisas para quem fica? Eu sei que alguns aqui, alguém gostaria de falar? Não tenham vergonha, podem falar. Dona Ivone, a senhora aqui, ó, fica em pé aqui, sabe, pessoal? Eu sei que a senhora viajou algumas vezes já, né? Então, com relação às pessoas que ficam, quais eram as tuas preocupações e quais foram os teus cuidados que a senhora teve com eles? Eu acho que deixar comida no freezer. Deixar comida no freezer é uma boa. Comida para o gato. Comida para os animais, muito bom. Deixar as contas pagas. Conta, a senhora paga as contas, né? Que Deixar bom. as contas todas pagas, né? Para eles não precisarem se preocupar. Muito bem. E, deixa eu ver. Eu acho que é isso. Mandar regar plantas, etc, etc. Cuidar das plantas também, tá? Dona Elizabeth não gosta de planta, né? Então ela não cuida, né? Alguém mais gostaria de falar? Vou pegar um cara mais novo aqui, o Charles. Sei que também viaja bastante. Você não consegue levar sempre a família, né, Charles? Fica em pé um pouquinho, tá? O pessoal te vê também. Na verdade, com a família não precisa se preocupar, porque já está todo mundo grandinho, né? Então, só precisa deixar o cachorro com alguém. Não, mas você tem crianças, não tem? Mas eles vão conosco sempre. E uma vez não foram, daí ficaram com os pais, né? Ah, mas isso tu está falando de férias, mas quando você vai ao trabalho? É toda semana, daí ficam com a mãe, né? A mãe cuida. Ah, tá. Então aí tu joga a responsabilidade em cima da mãe. Tem E o que você faz para cuidar da mãe? Ligo para ela. Liga, é importante ligar para ela. O que mais? Deixa dinheiro também ou não? Deixa o cartão, né? Deixa o cartão. É uma boa. Alguém mais? Quem gostaria de falar? Dalcimar vai falar. Tudo bem, Dalcimar. Fala aí, quando é que você vai viajar? O que você deixa preparado? Olha, eu quero, não quando eu vou viajar, mas eu quero me referir à minha viagem que eu fiz para cá, né? A preocupação que eu tive, principalmente com meus pais, né? Quando deixei lá, aí veio a pergunta: será que eu vou ver eles ainda? Né? Porque já são assim bem avançados na idade, né? Então fica aquela preocupação. Aí eu fui, conversei com eles, né? E disse, né? Para eles confiar em Deus e continuar firme na fé, e que o que a gente podia estar fazendo é orando por eles, né? Enquanto já estivesse longe. Essa é a preocupação, né? Então você te preocupou com a vida espiritual deles, Sim. que eles ficassem firmes na fé. Sim. E você está pronto, de repente, para não encontrá-los mais aqui neste mundo? Sim. Eu vim até assim, né? Que eu acho assim que talvez vai demorar eu voltar, né? Não sei. Só Jesus sabe, né? Muito bem, obrigado aí. Valeu. Pessoal, como é importante nós pensarmos sobre isso. Cada um, quando vai viajar, ele tem as suas preocupações com a sua família, com as pessoas com quem ele ama. E mesmo que o Dalcimar aqui, ele mencionou um ponto muito importante. Às vezes, nós podemos viajar
E aquelas pessoas que amamos, talvez nós não as encontraremos mais aqui. E como é que vocês se prepararam? Agora você se preparou para esse momento, e como você deixou os outros preparados? Porque são dois lados. Nós lidamos com os seres humanos com corpo e alma e sentimento. Nós não estamos lidando com os seres humanos aqui só da cabeça, só com os seres humanos que pensam. Não, o ser humano é o completo. Então nós nos preocupamos com eles na parte física, na parte espiritual. E isso é fundamental. Que Deus abençoe o momento de reflexão da sua palavra, e eu vos convido para que abram o texto do Evangelho, o texto de João 14, versículo 15 até o versículo 21. E vamos achar aqui algumas coisas bem interessantes sobre Jesus, sobre o seu sentimento, e como ele se preparou para subir aos céus, né? E como ele nos preparou. Versículo 15 em diante, então. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso, desse texto eu tenho aqui preparado, Jesus prepara a sua partida e Jesus cuida dela. O nosso texto, ele mostra Jesus com as malas aqui prontas. E isso foi importante para os discípulos. Tanto é, se vocês continuarem lendo e outros textos, ele vai dizer, olha, eu estou dizendo antes de que aconteça, porque o dia que acontecer, vocês já vão saber que isso estava dito que iria acontecer. Então aqui, nós vemos duas preocupações de Jesus. Ele ia subir aos céus. Mas como ia ficar o relacionamento do ser humano com ele, tá? E o dele com o ser humano? Então essa foi a primeira preocupação de Jesus. Ele se preocupou com o nosso relacionamento com ele. Nós, individual, não é família, não é ninguém, é nós. Como está o seu relacionamento com ele? E ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é a primeira. E no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está tratando aqui sobre guardar os seus mandamentos. Mas atrás deste guardar existe uma outra palavra: amor. Amor. Ele diz, se vocês me amam, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma coisa podemos ter certeza, que o amor de Deus é real para com nós. Nós não precisamos duvidar disso.
Não precisamos, em algum momento, talvez deixar que os nossos pés tropecem e digam: não, Deus não me ama. Porque Ele de fato me ama. Ele de fato manifestou o seu amor. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles vieram e manifestaram a nós o seu amor. De uma maneira visível. E da maneira mais visível possível em Cristo. E existe uma coisa que nós ensinamos no tempo da instrução de confirmandos, não sei se vocês vão lembrar, uma palavrinha chamada estado de humilhação de Cristo. O que era isto? Estado de humilhação de Cristo. Cristo está no céu, mas a única forma dele resgatar o ser humano, estabelecida pelo seu Pai, era vir ao mundo. Então ele teve que deixar o seu mundo lá no céu, a sua glória, o seu trono, deixar a sua vida maravilhosa lá, se encarnar em ser humano. Ele teve que expor o seu corpo ao sofrimento, ao derramamento de sangue. Ele teve que experimentar a humilhação dos seres humanos quando estava pregado na cruz, que ainda zombavam dele, diante de tudo que ele havia falado. Ele teve que ser sepultado. Isso tudo consistia no estado de humilhação, descer do trono e vir ao encontro do ser humano. Isto fazia parte do amor de Deus para com cada um de nós. Isto fez com que Deus se aproximasse do ser humano. Deus viesse ao seu encontro e tornasse o seu amor visível. Ele fez com que nós pudéssemos pegar, tocar o seu amor em Cristo Jesus. Agora, quando ele está partindo deste mundo, depois de ter dito todas as palavras que ele queria ensinar aos seus discípulos, agora chegou o momento de partir e ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E esse guardar não é pegar a palavra de Deus, colocar dentro de um arquivo e chavear e dizer: tá bom, agora ninguém mais mexe nessa palavra. Ou talvez colocar no fundamento da igreja e dizer: agora nós temos a palavra de Deus intacta, ninguém mexe. Não é esse o guardar, mas o guardar tem o sentido aqui de um pouco mais além, obedecer. Obedecer. E talvez alguns vão dizer assim: mas eu não consigo. Mas esse obedecer de Deus, e a quem ele está falando aqui, é aos seus discípulos. Jesus não está pedindo para aqueles que não acreditam nele, mas ele está falando com aqueles que acreditam nele, que amam ele. Assim como ele fala com cada um de nós nesse momento. Ele não está falando com pessoas que não acreditam e que não amam a Deus. Mas ele está falando com o seu povo. E ele diz: guardar os mandamentos. Obedecer esses mandamentos na fé. Não estou falando em obedecer mandamentos fora da fé em Cristo. Então esse foi o cuidado, porque quando você vive a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus e aplica essa palavra em sua vida, então Jesus diz: você está mostrando que me ama. Se tiver que se humilhar, se tiver que ser esculachado pelas pessoas, zombado pelas pessoas, não importa. O importante é que você obedeça os meus mandamentos, porque isso vai demonstrar amor.
Aí vocês vão dizer, mas e quando pecamos? Ali é manifestada a graça de Deus. Quando mesmo na fé eu não consigo cumprir esses mandamentos de Deus, então nós pecamos. E quando nós pecamos, e fizemos o que fizemos antes, confessar esses pecados, então é manifestada no povo de Deus a sua graça, o seu amor, o seu perdão, que transforma a vida e dá a ele de novo força para seguir adiante. E a palavra de Deus diz isso. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, obediência em fé significa também reconhecer a sua fraqueza, o seu pecado e a necessidade de Deus. Nesta íntima relação com Deus, íntima, porque isso é uma relação muito íntima, muito pessoal. Então é manifestado na vida do cristão a vontade do Senhor. E lamento que muitas vezes na vida e no mundo, nós percebemos que os cristãos parece que não lutam mais contra o pecado. Não, nós estamos salvos, nós somos filhos de Deus, para que lutar contra o pecado? Não preciso mais lutar contra o pecado. Eu já estou salvo. Só que nós esquecemos que quando esse pecado ele vai dominar a nossa vida, ele pode arrancar do nosso coração a fé. E se não há fé, então já não é mais possível agradar a Deus. E no que nos resta é apenas a condenação. Um exemplo bem prático. Aqui pegar um pouquinho que cada um de vocês pense com muito carinho. Os jovens muitas vezes querem até ter uma esposa, querem ter um esposo, mas longe de falar em casamento. Querem viver como casados, mas não querem assumir publicamente esse compromisso. Vamos juntar os trapos, vamos morar junto. Para quê? Para que casar? Então eles começam uma vida juntos, sem aquilo que é de mais precioso na vida, a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre a vida dos casados. Isso não significa que esse casal não irá se separar. Tá? Casais cristãos, infelizmente, também se separam. Mas aí nós temos que ir lá e dizer pela dureza do vosso coração. Eles chegam a essa triste realidade. Fazer a vontade de Deus. Alguns até roubam, mas não querem parar de roubar. Não lutam contra o pecado para parar com esse vício de roubar. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, nós recebemos a fé. Uma fé viva, vibrante, forte. Uma fé que realmente é possível, como diz a Escritura, mover montanhas. E será que essas montanhas da nossa vida, movidas pela fé, não são as tentações? Não são lutar contra o pecado no nosso dia a dia? É não nos acomodarmos na vida e com as ideias do mundo, mas nós simplesmente mantermos uma postura de cristãos? Quando nós, na fé, guardamos, vivemos esses mandamentos e procuramos segui-los, nós estamos demonstrando a Jesus
o seu amor. E quando Jesus subiu ao céu, essa foi uma das primeiras preocupações dele: manter esse amor vivo no nosso coração. Manter esse amor de forma atuante nesse mundo perdido no pecado. E ele não disse: olha, eu vou abandonar vocês. Esse amor, ele é fortalecido nessa palavra maravilhosa, nessa palavra que modifica a minha maneira de pensar e de sentir. Esse amor, ele é fortalecido naquela pia batismal, quando nós também recebemos o perdão de Deus. Esse amor, ele é fortalecido e nós recebemos o próprio amor na Santa Ceia, que nos fortalece e diz: eu estou contigo, eu estou junto de você, eu estou próximo de você. Portanto, essa foi a primeira preocupação de Jesus: cuidar do nosso relacionamento com Deus. A segunda preocupação de Jesus está no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está aqui olhando para aqueles discípulos que agora não sabem mais o que fazer e estão se sentindo já desamparados. Jesus diz: acalme o coração de vocês. E olha que promessa que ele faz, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, mas rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador. Consolador é apenas uma tradução possível para a palavra grega, apenas uma tradução. Consolador aqui no sentido, e naquele momento Jesus usou para que de fato os discípulos encontrassem consolo, porque ele ia enviar alguém para estar ao lado. E isso é legal. Jesus, em outras palavras, ele está dizendo: eu vou enviar para vocês alguém que se coloque ao lado. Alguém que esteja com vocês. E isso é muito importante, e isso é de fato muito consolador para nós. Porque se nós estamos doentes, não se preocupe. Porque aquele que Jesus mandou estar ao nosso lado, o Espírito Santo, ele está ali. Quando nós estamos tristes, não se preocupem. Aquele Consolador, ele virá e se porá ao vosso lado. Ele vai caminhar com vocês. Se vocês estão sem rumo na vida e diante de algumas decisões importantes, não se preocupem. Porque esse que Jesus manda se colocar ao nosso lado, ele irá nos orientar. Ele irá iluminar o nosso caminho para tomarmos as decisões corretas. Portanto, nesta semana nós lembramos a subida de Cristo ao céu. Não se sintam órfãos, não se sintam abandonados por Deus, mas muito pelo contrário. Vejam nesse texto aqui a preocupação e o carinho que Jesus tem com cada um de nós. De dizer: olha, eu quero que o amor verdadeiro, o amor a Deus esteja no vosso coração. Leia, estude, aprenda a palavra de Deus, porque assim é a maneira que Deus tem para ficar bem perto de você. E a outra preocupação: eu vou enviar o Consolador, aquele que vai se colocar ao vosso lado em todos os momentos da vida. Assim como nós nos preparamos para uma viagem e tomamos alguns cuidados fundamentais na vida, assim Jesus também se preocupou
com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não nos deixou órfãos, mas Ele cuidou de nós, colocando ao nosso lado alguém que fosse guiar os nossos passos, fortalecer a nossa fé, animar o nosso coração, dar sabedoria para tomarmos as decisões corretas e fortalecer o seu amor em nosso coração. Permaneçam firmes em Cristo e não se sintam sós, mas sintam-se acompanhados pelo Espírito de Deus. Amém.